Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, para dizer-te, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou os meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou os meus pecados lá na cruz. Aleluia, glória a Deus. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Boa noite, irmão, a paz do Senhor. Você possa fechar os teus olhos. Eleva os seus pensamentos, sua adoração toda ao Senhor. Você veio aqui para adorar o Senhor, amém? Você veio para dizer o quão precioso Ele é na sua vida. Então se entregue ao Senhor nesta noite. Senhor, Pai querido, Pai eterno, grande eu sou. Diante do Senhor, Pai, entregamos as nossas vidas, Senhor. Mais uma vez, Pai, somos gratos ao Senhor por estar na Tua casa, Pai. Senhor, pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, Senhor. Os nossos pensamentos, Pai, a maneira de falar ou de pensar, até de agir, Senhor. Nos perdoa, Pai. Estamos aqui, Senhor, sabendo, Pai, que nós não somos nada sem Ti, Pai. Que a Tua presença se faz presente sobre este lugar. Que o Senhor dê o poder, Senhor, o Teu Espírito Santo tem essa liberdade no meio do Teu povo, no meio do nosso coração, Pai. Que nesta noite seja feita a Tua vontade, Pai. Que o Senhor seja o primeiro lugar, no nome de Jesus. Entregue a sua adoração, amém? Aleluia. Que você veio para adorar o nome do Senhor. Aleluia, o nosso Deus é grande e Ele está acima de todas as coisas. Vamos declarar em nome de Jesus. Aleluia. Grande, poderoso, não existe outro Deus. Forte, invencível, não há outro Deus. Todos juntos cantemos. Grande, poderoso, não existe outro. Ele é forte, invencível, forte, invencível, não há outro Deus. Está acima de todas as coisas, nada se compara ao que Ele fez. Todos se prostram à sua grandeza, como é poderoso nosso Deus. Ele é poderoso, diga isso, Ele é poderoso. Ele é poderoso. E eu me rendo a esse Deus. Eu me rendo a esse Deus. Ele é poderoso. Não existe outro como o Senhor. Ele é poderoso. Ele é poderoso. E eu me rendo a
Os Salmos de número 66 diz o seguinte: aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor, dizei a Deus que tremendos são os seus feitos. Você pode repetir comigo esse último versículo? Que tremendos são os seus feitos. Vamos declarar isso em nome de Jesus? Que tremendos são, Senhor, os teus feitos. Aleluia. Grandes coisas o Senhor tem feito pela minha vida e pela tua vida. Amém? Você confirma isso? Então vamos declarar: Senhor, tu és poderoso. Tu está acima de todas as coisas. Seja elevado o teu nome essa noite nesse lugar. Aleluia, Senhor. Não há outro como tu. E eu me rendo a esse Deus. E eu me rendo a esse Deus. Ele é poderoso. Não existe outro Deus igual. Ele é poderoso. Ele é poderoso. E nós nos rendemos a ti. Eu me rendo a esse Deus. Eu me rendo a esse Deus. Mais uma vez, Ele é poderoso. Ele é poderoso. Oh, aleluia. Ele é poderoso. Ele é poderoso. E eu me rendo. Eu me rendo a esse Deus. Eu me rendo a esse Deus. E eu me rendo a esse Deus. Eu me rendo a esse Deus. E eu me rendo a esse Deus. Eu me rendo a esse Deus. E eu me rendo a esse Deus. Eu me rendo a esse Deus. Oh, Senhor amado, Tu és o motivo da nossa canção. Tu és o motivo da nossa adoração, Jesus. Tu és o bem mais precioso que nós temos. Oh, Senhor da glória, vem nesse lugar. Tu tens liberdade aqui, Jesus. A tua igreja te adora. Aleluia, feche os seus olhos nesse momento, amém? Declare palavras de adoração e de amor a esse Deus esta noite. Você não veio nesse lugar para assistir mais um culto, mas você veio nesse lugar oferecer um culto de gratidão e de louvor a esse Deus. Então não perca essa oportunidade, não se distraia com outras coisas. Esse momento ele é único nas nossas vidas. O momento que estamos diante da presença desse Deus, não importa outra coisa ao nosso redor se não está diante dele. Mas vale um dia nos átrios do Senhor em tua presença do que em qualquer outro lugar. 1000 dias. Ah, Senhor, como é bom estar diante de ti nessa noite. Como é bom declarar que tu és tudo o que eu mais quero. Tu és tudo o que eu preciso, Senhor. Por isso eu quero mergulhar mais fundo na tua presença. Eu quero estar num nível mais elevado de intimidade contigo. Se permita nessa noite ser levado a um nível mais profundo de intimidade com Ele. O Senhor se revela. Ele tem prazer em se revelar aos teus filhos. Mas para que isso aconteça, você precisa se entregar sem reservas. Você precisa chegar diante da presença dele rendido totalmente. Aleluia, Senhor. É isso que fazemos nessa noite, Pai. Aleluia. Tu és tudo que eu mais quero. Aleluia, Senhor. Vem neste lugar. O meu fôlego tu és. Aleluia, Jesus.
Estou aqui, estou aqui. Aleluia, adore a Ele. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Aleluia, Senhor. Como é bom, Pai, estar diante da tua presença. Como é bom, Senhor, conhecer-te mais, Jesus. Oh, Pai, eu amo. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, Senhor. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, te encontramos, Senhor. Secreto, Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero, Senhor, aleluia. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa. Tudo que eu mais quero, tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. tua majestade É real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. tua voz ecoa Quero em ir. meu ser. Quero ir mais fundo,
Você crê que essa glória pode te envolver essa noite de uma tal maneira que você pode ter uma experiência diferente com o Senhor nessa noite, nesse lugar? Amém? Então feche os seus olhos em nome de Jesus. Nós vamos declarar mais uma vez: quero ir mais fundo, Senhor. Quero estar mais perto de Ti. Quero conhecer os Teus mistérios, Senhor Jesus, para a minha vida. Em nome de Jesus. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória quero ver. Glorificar esse Deus. Aleluia. Glórias a Ti, Jesus. Glórias a Ti, Senhor. O nosso Deus é um Deus de restituição. Aleluia. Nós temos já falado durante esse mês, as pregações já têm sido direcionadas a isso, a um Deus que pode restituir aquilo que foi perdido na sua e na minha vida. Aleluia. Em nome de Jesus, cante essa canção, meu irmão. Cante e declare em nome de Jesus, profetiza sobre a sua vida, sobre a sua família, que tudo aquilo que se perdeu com o passar do tempo, seja a sua intimidade com o Senhor que foi perdida, seja de repente algo material, algo espiritual, não importa qual seja a situação, mas que você possa crer em nome de Jesus, que o Deus da provisão está vindo nesse lugar e que Ele se manifestará a mim e a você em nome de Jesus. Vamos declarar em nome do Senhor. Aleluia, Pai. Deus, poderoso, grande Rei, minha vida está em Tuas mãos. É o poder de refazer, de devolver o que perdi. Eu vou profetizar, a espera acabou. É hora de viver meu milagre. Não haverá mais lágrimas, só maravilha e provisão. Eu cantarei o som que vem do céu, ressurreição eu viverei. Restitui tudo aquilo que foi consumido pela dor. Traz de volta a alegria dos meus sonhos. Abba, Pai, minha salvação, restitui. Não importa a minha luta, eu confio em Ti. Deus do impossível, Deus da minha vida. Sim, Tu és fiel e jamais me frustrarás.
frustrados no Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Tu és o Deus poderoso, grande Rei. Minha vida está, aleluia, declare isso, está em tuas mãos, Senhor. É o poder de refazer, de devolver o que perdi. Eu vou profetizar em nome de Jesus. Oh, aleluia. Acabou. É hora de viver. Meu milagre não haverá. Não haverá. Mas lágrimas, Aleluia. São maravilha e provisão. Eu cantarei o som que vem do céu. Ressurreição eu viverei. Restitui tudo aquilo que foi consumido pela dor. Traz de volta a alegria dos meus sonhos. Abba, Pai, minha salvação restitui. Não importa a minha luta, não importa a minha eu confio em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, Senhor. Se Tu és fiel e jamais me frustrará. Restitui tudo aquilo que foi consumido pela dor. Traz de volta a alegria dos meus sonhos. Abba, Pai, minha salvação restitui. Não importa a minha luta, eu confio em Ti, Senhor. Deus do impossível, Deus da minha vida. Sim, Tu és fiel e jamais me frustrará. Aleluia. Os instrumentos podem continuar em nome de Jesus. Aleluia. O inferno, ele trama batalhas e guerras para que eu e você não venhamos experimentar das promessas do Senhor para a nossa vida. Satanás não gosta de ouvir que nós confiamos no Senhor, que não importa a luta, que não importa as circunstâncias, que nós continuamos confiando em Deus e que nós sabemos que os planos dele não serão frustrados para a nossa vida. Ele não gosta de ouvir isso. Ele não gosta. Ele faz de tudo para que eu e você não confiemos nessa palavra, nessa promessa do Senhor para a nossa vida. Mas eu quero te convidar nessa noite, em nome de Jesus. Os instrumentistas continuarão tocando, mas que você e eu possamos orar ao Senhor agora. E toda a resistência dos céus que tem sido armada contra a minha e sua vida, para que nós não venhamos a desfrutar dos sonhos do Senhor para nós, vão ser frustrados em nome de Jesus. Satanás não tem o poder de determinar aquilo que o Senhor já determinou sobre a sua vida. Ele não tem o poder de impedir, ele não tem esse poder, mas nós precisamos guerrear. Há um exército nesse lugar, amém? Você é um exército do Senhor, aleluia. Então se posiciona. A batalha que é sua eu não posso lutar, mas eu posso lutar pelas minhas próprias batalhas, amém?
Então, em nome de Jesus, curva a sua cabeça, ore ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite, Senhor, como igreja, reunidos, ó Pai, porque nós sabemos que servimos a um Deus que pode todas as coisas. E como nós cantamos, ó Deus, nesse lugar, Senhor, os teus planos não serão frustrados para nós. Ainda, Deus, que um exército se levante, todavia o Senhor é poderoso para dissipar, Senhor, as trevas, Senhor Jesus, que tentam nos impedir de avançar, que tentam nos impedir, Senhor Deus amado, de desfrutar das maravilhas que o Senhor tem para nós. Por isso, como igreja, Senhor, nós clamamos a Ti, nós clamamos ao Senhor, vem neste lugar, Deus. Beleza, Senhor Deus, as nossas batalhas, porque nós sabemos que maior é o Senhor e nós confiamos em Ti. Nós determinamos em nome de Jesus, Pai, que as nossas famílias, Senhor Deus, nossas famílias serão alcançadas pelo poder do Teu nome, Senhor. Vidas serão libertas, Pai, para a glória do Teu nome. Ah, Senhor Deus, enfermidades serão, Senhor Deus, curadas em nome de Jesus. Maior é o Senhor, ó Deus, a nossa vida. E agindo o Senhor, não há quem possa impedir. Não há quem possa impedir a restituição de vidas nesse lugar, meu Deus. Aleluia, aleluia. Nós profetizamos, Senhor, nesse lugar. Nós profetizamos um novo tempo nesse lugar. Um tempo, ó Deus, onde as vidas, Senhor, entrarão nesse lugar, Senhor Jesus, e serão transformadas, serão restauradas, serão avivadas pelo poder do nome de Jesus, no nome que é sobre todo nome. Aleluia, aleluia, Senhor, aleluia, Pai. O Senhor tem poder, ó Deus, o Senhor tem poder para desfazer, Senhor, toda obra contrária, Senhor, à vida dos meus irmãos nesse lugar. O Senhor tem poder de desfazer toda obra contrária, Senhor Jesus, no Ministério Brasil para Cristo em Conselheiro Paulino. Aleluia. Os sonhos do Senhor para esse lugar não serão frustrados. Os sonhos do Senhor para esse lugar não serão frustrados, em nome de Jesus, porque nós confiamos no Senhor. Tu és o nosso Deus, Tu és o general de guerra. Aleluia. E nenhuma batalha em Teu nome é perdida. Nenhuma batalha no Teu nome, em Teu nome é perdida, Deus. E nós cremos nisso. Nós cremos nisso, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Você que crê nesse Deus, aplauda Ele, mas aplauda glorificando. Aleluia, glórias a Ti, Jesus. Glórias ao Senhor. Aleluia. Nós precisamos crer no Deus que nós servimos, irmãos. Nós precisamos crer. O inimigo, muitas vezes, ele quer nos envergonhar diante da nossa fé. Ele quer colocar nossa fé à prova. Olha aí, você serve esse Deus e está assim. Você serve esse Deus e essa doença está assim. Você serve esse Deus e a sua família está assim. Você serve esse Deus e você tem levado essa vida. O inimigo, ele vem para nos acusar. Ele vem para roubar e minar a fé que nós temos no Senhor. Mas nós precisamos declarar: eu sei em quem eu tenho crido. Amém? Eu sei em quem eu tenho crido. E que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Aleluia, aleluia. Vamos estar orando pelas crianças nesse momento. Gostaria de chamar os presbíteros, diáconos, amém, que estivessem aqui na frente, para orar pelas crianças, em nome de Jesus. Aleluia. Nós precisamos profetizar sobre a vida dos nossos filhos, sobre a nossa casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Restitui tudo aquilo que foi consumido pela dor. Traz de volta a alegria dos meus sonhos. Abba, Pai, minha salvação.
importa a minha luta, eu confio em ti. Deus o impossível, Deus da minha vida. Se tu és fiel e jamais me frustrará. Boa noite, irmãos, paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Hoje é o terceiro domingo do mês, domingo missionário, amém. Hoje nós vamos estar orando, né, pelos missionários, vamos estar intercedendo, né, por algumas nações, por alguns países. E antes da gente iniciar aqui, né, passar para o momento da palavra, eu queria que a gente intercedesse pelo nosso país, irmãos. Orássemos pelo país, orássemos pelo Brasil, para que a gente pudesse, assim, pedir um mover realmente do Senhor sobre o nosso país. Eu queria pedir a Bia para vir aqui fazer esse clamor, para levantar essa voz, né, para a gente orarmos juntos pelo nosso país, amém? Você pode se colocar de pé mais uma vez? Nós sabemos o quanto a igreja tem sofrido, né, alguns ataques, né, assim, com relação a tantas coisas. A própria palavra do Senhor, ela às vezes é perseguida, né, pelo mundo por conta daquilo que a gente crê, por conta daquilo que a gente professa, pela nossa fé. E o Senhor é soberano e a gente já sabe o final da história, né? Jesus já venceu, a gente já sabe que nós vamos estar com Ele na glória, amém? E nós estamos, assim, intercedendo para que a gente possa, como igreja, alcançar outras vidas, para que as pessoas possam ser libertas, para que as pessoas possam ter um alcance do Evangelho no seu coração. Na nossa família, às vezes, na sua família, na minha família, tem pessoas que ainda não conhecem ao Senhor, que ainda não aceitaram o Senhor Jesus, sabe? E nós precisamos orar pelo nosso país, para que Deus tenha misericórdia. Hoje nós estávamos lá em Teresópolis e a gente orou, levantamos um clamor lá e... uma das coisas que a Lê orou é sobre que Deus venha perdoar os nossos pecados, sabe? Como igreja, como cristãos, né? Nós precisamos nos colocar nesse lugar de arrependimento. Então vamos orar, irmãos. Amém? Amém, irmãos? Levante as tuas mãos agora, impondo as mãos, amém? Orando pelo nosso Brasil, repreendendo todo mal, que quando o povo clama, o Senhor ouve, e esse país será liberto em nome de Jesus. Senhor, colocamos o nosso país agora na palma das tuas mãos. Nós cremos em um Deus que pode todas as coisas. Nós cremos, Senhor, em um Deus de justiça, um Deus que faz a obra e um Deus que já venceu, Pai. Um Deus que não perde o controle, Senhor, de nada. Nada passa, Senhor, o Senhor vê, Pai. Oh, Deus, colocamos o Brasil na palma das tuas mãos. Senhor, venha libertar este povo, Senhor. Venha tirar as amarras, Senhor, deste povo. Oh, Jesus, venha tirar a cegueira espiritual deste povo. Oh, Senhor, que eles possam ver, Senhor. Que eles possam ver a tua luz, oh Pai. Oh, Senhor, vai repreendendo, Senhor, todo mal sobre o nosso país. Tudo aquilo, Senhor, que foi feito, Senhor. Toda maldição lançada sobre eles, Senhor. Sobre as nossas crianças, Senhor. Em nome de Jesus, repreendemos, ó Pai. Ó Senhor, que esse povo venha se converter, Pai. Que a tua nação seja liberta. Reconheça o Senhor como Salvador, Senhor. Nós te clamamos nesta noite. Liberta o Brasil, Senhor. Liberta o Brasil das amarras. Liberta o Brasil das mentiras. Liberta o Brasil das maldições, ó Pai. Da corrupção, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Oh Deus, toma nossos jovens nas tuas mãos. Quantos estão perdidos, Senhor? Quantos estão cegos, Senhor? Quantos estão se vendendo a este mundo? Mas em nome de Jesus, que o Senhor venha libertar cada um deles com o teu sangue, Senhor. Nos leva até eles, ó Deus, para pregar o teu evangelho, para pregar a tua palavra. Ó Senhor, que este povo te reconheça como verdadeiro Salvador. Assim eles poderão ver, Senhor. Eles poderão ver, Pai. Vai tirando as escamas dos olhos, Senhor. Liberta o nosso
nosso Brasil, Senhor. Oh Deus, a esperança não está no homem, ó Pai, mas está no Senhor. O Senhor é a nossa esperança. Oh Deus, em nome de Jesus, nós profetizamos bênção sobre o nosso país, ó Pai. Nós profetizamos, Senhor, que o teu país será liberto, Deus. Usa-nos, Senhor, para a tua glória, Senhor. Faça de nós um instrumento nas tuas mãos. Nos tire do comodismo, Senhor. Que nós possamos ir, Senhor. Que nós possamos ser instrumentos, Senhor, nas tuas mãos. Em nome de Jesus, liberta este povo que está perdido nas drogas, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu coloco o Brasil na palma das tuas mãos. Olha para nós, Senhor. Olha para nós, ó Pai. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Que tudo aquilo que o diabo planeja contra nós, contra o nosso país, está repreendido em nome de Jesus. Nós profetizamos bênção sobre o nosso país, libertação sobre o nosso país, Senhor, conversão sobre o nosso país, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus. Amém, Senhor, amém. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Amém. Pode se sentar, irmãos. Nós vamos estar passando para o momento da palavra. Hoje o evangelista Marcelo está aqui, né? Já é de casa, né? Pode chegar aqui, Marcelo, por favor. Vou pedir o Gustavo para estar orando por ele, pela vida dele, para que Deus possa usar ele tremendamente. Ele falou que estava com saudade, então... Ele é muito bem-vindo, né? Amém, irmãos? Amém. Estava meio sumido, apareceu, né? Amém. Estenda as mãos para cá, irmãos. Vamos estar orando. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco a vida do teu servo, Marcelo, aqui nessa noite, Pai. Te pedindo a tua bênção sobre a vida dele, Senhor. Aquilo que ele já tem lido na tua palavra, Senhor. Ouvido o teu Espírito Santo falar. Vem estar usando ele nessa noite, Senhor, para falar a tua igreja, para falar aos nossos corações, Senhor. Abençoe a vida dele, continue usando o teu servo, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Pai do Senhor. Amém. Motivo de alegria, né? Estar com os irmãos. Confesso que eu estava com saudade dos irmãos. E quem não estava com saudade de mim? Viu? Peguei pelo pé, mas eu confesso até que me surpreendi, pastor Tony. Achei que eu ia pegar mais pessoas pelo pé. Mas tá bom, Jebs, eu te perdoo, meu irmão. Eu te amo da mesma forma. Amém? Brincadeiras à parte, mas realmente é uma alegria muito grande poder estar aqui juntamente, né, com os irmãos nessa noite, né, podendo compartilhar, né, um pouco daquilo que Deus tem ministrado ao meu coração. Confesso que há algum tempo atrás, Deus começou a falar um pouco ao meu coração a respeito dessa palavra que eu estarei compartilhando com vocês nessa noite. E eu fui ali juntando informações, como os irmãos já me conhecem, né? Anotando alguma coisa em alguns papeizinhos lá. E quando vê, né, já se forma uma palavra, tem uma palavra pronta, né? E a gente entende que aquilo que Deus nos dá não pode ser retido, mas tem que ser rio. Eu aprendi que o lago, ele só recebe. E o rio, ele distribui. Então, eu aprendi que tudo na nossa vida, tudo que Deus põe, né, que nos concede, tem que ser para alcançar outras pessoas. Seja em todas as áreas, ministerial, tudo aquilo que Deus nos concede, tem que ser para abençoar a vida do próximo. Amém? Então, eu gostaria de te convidar nessa noite a abrir sua Bíblia em Lucas, no seu capítulo 19. Lucas, capítulo 19. Hoje nós vamos falar do maior missionário que já existiu, que já passou nessa terra. Os irmãos sabem quem é? Quem? Jesus. O maior missionário, irmão, que existiu, que já passou nessa terra. Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Todos encontraram? Então vamos lá. E Jesus entrou e passou por Jericó. Talvez a minha versão seja um pouquinho diferente da sua.
E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe entre os publicanos, e ele era rico. E ele procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. E ele, correndo adiante, subiu em uma árvore de sicômoro para vê-lo, porque ele estava por passar naquele caminho. E Jesus, ao chegar naquele lugar, olhando para cima, viu e o disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu devo pousar em tua casa. E apressando-se, ele desceu e o recebeu com júbilo. E vendo isto, todos murmuravam, dizendo: ele foi ser hóspede de um homem que é pecador. E Zaqueu, ficando em pé, disse ao Senhor: Senhor, eis que a metade dos meus bens eu dou aos pobres. E se de alguma coisa eu tenho tomado de algum homem por falsa acusação, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Amém? Glória a Deus por isso. Antes de começar a pregar, eu sempre gosto de fazer um pano de fundo e entender um pouquinho o que estava acontecendo, né, naquela época, o que se passava naquele momento. Naquele momento da história, né, Israel estava dominado, estava subjugado por Roma. E os romanos, eles tinham uma determinada prática, que aonde eles conquistassem, aquele povo, então, passaria o quê? A ter que tributá-los. Tinha que pagar impostos. E isso era uma prática comum dos romanos. E em Israel também não seria diferente. Mas como que isso acontecia? Como que era esse processo todo? Existia uma licitação, né? Isso não mudou. Nossos dias também a gente vê licitações para tudo quanto é lado, principalmente nas obras do governo, é mais ou menos assim. Então os romanos estavam dominando Israel, Israel estava dominado pelos romanos, e não tinha como fugir dessa realidade. Então aqueles romanos, né, com uma ordem do imperador, chega então Israel e fala: a partir de hoje, vou dar um exemplo, vocês terão que me pagar 200 mil reais em impostos, trazendo para os nossos dias. E aí eles separavam algumas pessoas para fazer esse tipo de trabalho, para fazer isso, para colher os impostos. Mas não poderia ser qualquer pessoa, teria que ser uma pessoa que tivesse algum bem, que já fosse assim bem de vida, rico. E quem que ganhou essa concessão nesse momento? Zaqueu. E qual era o problema disso? Zaqueu era judeu. E aí, irmãos, é uma coisa assim difícil para um judeu aceitar isso. Porque quando esse publicano, ele ganhava essa licitação, 200 mil, como exemplo, era para Roma. E o que sobrasse disso era para ele. Então, ele que conseguia isso, muitas vezes, de uma forma ilícita, cobrando mais do que era devido. E o judeu não aceitava isso, porque o judeu entendia que dinheiro e oferta teria que ser direcionado somente para Deus, somente para o templo, e não para Roma. Então, isso trazia uma dificuldade muito grande. Mas Zaqueu, nesse primeiro momento, ele não entende isso. Ele não se preocupou com isso. O que os seus irmãos achassem ou deixariam de achar sobre ele. Ele queria era ter lucro. Então, ele ganha esse processo de licitação. Então, ele passa a ter o direito de colher os impostos. Só que, na verdade, a Bíblia vai dizer que ele era o chefe dos coletores de impostos. Aqueles que colhiam tinham pouco recurso, mas ele, como chefe, ele era o cabeça. Então, ele era um homem que cada vez mais se tornava rico. Só que isso também lhe trouxe grande problema, porque ele era um homem odiado pelos seus próprios irmãos, porque eles entendiam que aquilo ali era uma traição. Zaqueu trair o seu povo. Perceba que isso, imagine comigo só, um irmão, um judeu, trabalhando para o governo romano, e ainda de uma forma ilícita, tirando mais do que era combinado, do que era lícito. Aquilo ali não entrava no coração, na mente dos judeus. E por isso aquele homem, ele era
desprezado. Ele era tido como um lixo, como aquele que não valia nada, como não tinha valor nenhum para os seus irmãos. Era rico, tinha tudo, mas lhe faltava alguma coisa. A situação dele, eu imagino que ele olhava para a situação dele, em muitos momentos ele poderia imaginar, poxa, eu tenho tudo, mas eu não tenho um amigo, eu não tenho ninguém por mim, eu não tenho nada. Tenho tudo, mas ao mesmo tempo eu não tenho nada. Eu sou rejeitado pelos meus irmãos. Eu não tenho amigos por causa dessa decisão que Zaqueu tomara naquele momento. Mas ele não tinha amigo. Ele não tinha ninguém por ele. Mas vindo alguém que se interessava por ele. Tinha alguém que conhecia o seu coração. Tinha alguém que conseguia, mesmo estando ao longe, saber das verdadeiras intenções do seu coração, que era Jesus Cristo de Nazaré. E o interessante é que a Bíblia vai falar que Jesus, ele entrou e passou por Jericó. E o que eu aprendo com isso? Que aonde Jesus entra, irmãos, algo se transforma. Aonde Jesus passava, coisas se transformavam. Pessoas eram libertas, pessoas eram curadas, pessoas eram transformadas. Não havia caso perdido para Jesus. E talvez você entrou aqui nessa noite e você já, em algum momento, você já pensou assim, mas A, B ou C, aquele não tem mais jeito. Para aquele não tem mais solução. Aquele é o traidor. Não tem solução, aquilo ali já era. Mas não há caso perdido para Cristo. Porque onde o Senhor passa, tudo transforma. E o interessante é que naquele dia, Jesus tinha um alvo. Jesus naquele dia tinha um alvo. Quem sabe nessa noite você vai ser o alvo de Cristo nesse lugar. Quem sabe nessa noite você vai receber aquilo que você tem clamado, tem colocado diante do Senhor já há muito tempo. Pense comigo, se aquele publicano, chefe dos publicanos, poderia pensar e imaginar que aquele seria o grande dia da vida dele, mesmo tendo tudo e ao mesmo tempo não tendo nada. Jesus está vindo aí. Zaqueu, tem uma multidão se aproximando, Jesus está vindo aí. Jesus está vindo aí. Será que ele sabia que seria o grande dia da vida dele? Então, nessa noite, meu irmão, preste atenção, porque talvez hoje pode ser o dia que Deus marcou para mudar a sua história, para mudar a sua vida. Amém? Não perca oportunidades, elas passam. Olha que interessante, irmão, você sabia que era a última vez que Jesus passaria por Jerusalém, antes de ser crucificado? Era a última vez. Ele não iria retornar ali. Ele ia passar ali e após aquilo ali era crucificação. Então, o que eu aprendo com isso? Não perca oportunidades, porque elas passam. Não perca oportunidade nessa noite, irmãos. Zaqueu tinha tudo que o dinheiro podia comprar, mas lhe faltava o quê? O mais importante. Lhe faltava o quê? Jesus. Aquele homem era muito rico, irmão. Faltava-lhe o maior tesouro que o homem pode ter nessa terra, irmão, que é Jesus Cristo de Nazaré. Nós estamos aí cansados de ouvir situações aí nos noticiários, que o bilionário se matou, que um homem muito rico tirou a sua vida. Por quê? Tem tudo, mas ao mesmo tempo não tem nada. Porque o homem pode ter tudo na vida, mas se falta Jesus, falta tudo. Não tem sentido. Não tem sentido. E aquele homem passava por isso. Mas uma coisa interessante que a Bíblia vai falando e diz assim, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, que interessante que o significado do nome dele é justo. Interessante, né? Um cara que dá um jeitinho de pegar mais lá, e o significado dele ser justo, do nome dele ser justo. Que era chefe dos publicanos, ele era rico. E ele procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. E isso me chamou a atenção, irmão. Porque perceba que quando a multidão se aproxima, e ele tem conhecimento de que o mestre estava perto, estava por vir, ele começa a se agitar. Ele começa a ficar inquieto, né? E a Bíblia vai falar que ele era baixinho,
e a multidão então atrapalhava ele. Mas ele começa a se mover, ele começa a se agitar. E aí eu aprendo uma coisa, irmão, que se não der de um jeito, tente de outro. Só não fique parado. Você está entendendo o que Deus está falando para você hoje, nessa noite? Se não der de um jeito, tente de outro. Você só não pode ficar parado. Tem muita gente parada, irmão. Tem muita gente já desistindo da caminhada, desistindo de tudo. Olha o exemplo de Zaqueu. Zaqueu, um homem que era ali odiado. Já pensou, você acha que aquela multidão iria deixar ele passar? Um homem que já era odiado ali por todos eles? Não, mas ele dá um jeito, ele começa a se mover. Não deu de um jeito, ele foi de outro. Não deu de um jeito, vai de outro, irmão. Só não fique parado. Deus tem algo para fazer na sua vida. Às vezes o comodismo bate, o cansaço bate, e às vezes a vontade é ficar parado. É parar, é desistir de tudo. Quem já não passou por isso aqui nessa noite? Quem já não passou por isso? Eu mesmo já falei, Senhor, eu quero parar. Quero ficar só ouvindo. Interessante, irmão. Todas as vezes que eu falo isso para Deus, é o momento que eu mais recebo oportunidade para fazer alguma coisa. Interessante. É só eu falar para Deus, Senhor, agora eu quero só ouvir, eu quero só receber. Deixa um pouquinho aqui no banco, que é a hora que eu mais recebo coisa para fazer na minha vida, da parte de Deus. Porque o desejo de Deus para mim e para você não é que nós venhamos a ficar parados, mas é agitar, é se mover. Deus não quer ver ninguém parado, irmão, tem que se mover. Então, se não está dando de um jeito, tente de outro. Só não fique parado. Olha o exemplo de Zaqueu. Amém? E interessante, irmãos, que só chamou a atenção de Jesus quem se moveu por ele. Perceba que o texto vai destacar quem? Havia uma multidão, mas quem que é destacado no texto? Quem se moveu. Olha que coisa linda. Olha que coisa interessante. Quem se move chama a atenção de Cristo. Quem se move chama a atenção de Cristo. Tinha multidão? Tinha. Mas quem chama a atenção de Jesus foi quem fez algo diferente. Quem faz algo diferente chama a atenção de Cristo. Você está entendendo o que Deus está falando para você nessa noite? Quem faz algo diferente é quem chama a atenção de Cristo. Zaqueu queria apenas ver Jesus, mas Jesus queria mudar a sua história. Que coisa linda, irmãos. Ele não se preocupou, irmãos, com o que os outros falariam a seu respeito. Por subir numa figueira brava, por subir num sicômoro. Não, ele não se preocupou. E o interessante, irmãos, que quero parar um pouquinho aqui para falar um pouquinho dessa figueira brava ou sicômoro. Essa árvore, ela é muito comum em Israel, muito comum. Só que ela tem uma peculiaridade muito interessante, que estudando um pouquinho sobre o sicômoro, ou a figueira brava, que está aí na sua versão, que o fruto dela, ela dá um figo, e ele não amadurece no primeiro momento. Ele passa de verde a podre. De verde a podre. Só que eles encontraram um meio de aproveitar esse figo. E como eles faziam isso e fazem isso até hoje? Eles pegam, né, quando o fruto já está num determinado tamanho, eles vão lá e fazem uma ferida no fruto. E essa ferida gera um processo ali que o fruto não passa de verde para podre, mas ele tem o seu amadurecimento. E eles então aproveitam boa parte daquele fruto. E uma coisa interessante também, que me chamou a atenção, estudando um pouquinho sobre isso, que essa árvore tem um significado muito grande para o judeu. Todo judeu, quando ele passa em frente a uma figueira brava ou um sicômoro, aquilo tem um significado para ele. Você sabe o que significa aquela árvore? Significa reabilitação. Toda vez que o judeu passa diante daquela árvore, ele olha para aquela árvore e ele lembra dessa palavra, reabilitação. E quem que subiu na árvore? Quem mais precisava ser reabilitado, irmãos? Zaqueu. Olha só como que a coisa é linda, irmãos. E aquilo para o judeu, você pode pesquisar até hoje. Os judeus é um povo que eles têm muito isso, né? É o significado, é a importância de uma coisa, de uma determinada coisa. Então, quando ele passa diante de uma figueira brava ou de um sicômoro, ele lembra dessa palavra,
Ele lembra que aquilo tem um significado de reabilitação. Olha só, irmão, que coisa linda. E aquele homem que era rico, que era importante, ele não se preocupou com o que os outros poderiam falar dele. Falar, você, Zaqueu, um homem importante, se prestando a um papel desse, correndo na frente, subindo numa árvore para ver o médico. Ah, que é isso, rapaz? Que papel que você está fazendo? Não, ele não se preocupou com isso não, irmão. Ele não se preocupou com os falatórios, com os apontamentos, não. Ele sabia o que ele queria. Ele queria ser reabilitado. Ele queria ter uma vida transformada. Ele sabia que todo o seu tesouro, toda a sua fama, aquilo não valia de nada. Faltava alguma coisa no coração. Tinha um furo, algo que ainda não tinha sido preenchido dentro do seu coração, que só Cristo poderia preencher. E tem muita gente que não alcança isso porque se preocupa muito com o que os outros vão dizer. Ah, mas você é um bobo. Perdão pela palavra. Você é um bobo. Você está indo na igreja. Ah, para com isso. O que é isso? E acaba te minando, acaba conseguindo te parar. Não se preocupe com o que os outros vão falar a seu respeito, não. Faça aquilo que Deus colocou no seu coração. Ainda que aos olhos dos outros possa parecer uma loucura. Não parecia uma loucura? O cara subir numa árvore para ver Jesus, um baixinho subindo numa árvore. Baixinho, mas um homem que tinha uma fama, que tinha riquezas. Mas ele não se preocupa com isso não, irmãos. Ele vai em frente. Ele vai em frente. Ah, mas o que eu vou fazer para chamar a atenção? O quê? Não se preocupe, irmão. Faça o que Deus mandou você fazer. Não se preocupe com isso não. Ah, Marcelo, mas isso vai chamar a atenção das pessoas. Ah, isso vai chamar a atenção de alguém. Isso não vai ficar bom para mim não, Marcelo. Não se preocupa com isso não, irmão. Faça aquilo que Deus determinou, aquilo que Deus falou ao seu coração. Deus tem algo novo para a sua vida. Como Deus tinha algo novo para a vida de Zaqueu, Ele tem algo novo para a sua vida nessa noite. Mas talvez o que Ele espera de mim e de você é exatamente isso. Um posicionamento diferente. Perceba que só quem chamou a atenção de Jesus, vou voltar, quem teve um posicionamento diferente. Saia da mesmice. Saia da mesmice. Quer viver algo novo? Faça algo novo para Deus. Quer viver algo novo? Faça algo diferente. Isso, irmãos, é forte. Porque eu estou pregando para mim também. Eu estou pregando para mim também, irmãos. Que às vezes a gente está na mesmice. A gente não quer fazer nada. A gente se acomoda numa situação e para naquela situação e não faz mais nada. Não muda. E quer viver algo novo. Eu quero viver o quê? Algo novo. Mas talvez também Deus espera algo novo da nossa parte diante dele, nessa noite. E Zaqueu faz isso, irmão. Zaqueu faz isso. Interessante, irmãos, que Deus vê o que você faz. Parece que ninguém vê, mas Deus vê. Olha só. No meio de uma multidão, Jesus, então, vai caminhando, e aqui o versículo 5 diz, e Jesus, ao chegar naquele lugar, olhando para cima, viu e disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu devo pousar na sua casa. Olha só que coisa linda, irmãos. No meio daquela multidão, você já pensou? Zaqueu lá em cima daquela árvore, Jesus vai certo aonde ele está. E fala, Zaqueu, desce, filho. Desce porque hoje eu tenho um encontro contigo. Desce, em outras palavras, porque hoje a sua vida vai ser transformada. Desce porque eu conheço o seu coração. Desce porque o povo te odeia, mas em mim tem salvação para você. Desce porque em mim há esperança para você. Desce porque em mim ainda não acabou. Tem alguma coisa a mais. Em outras palavras, irmãos, era isso que estava acontecendo naquele momento na vida de Zaqueu. Parecia, irmão, que ninguém via aquele homem. Não.
Aquele homem era excluído pelos seus próprios irmãos, mas Deus conhecia o seu interior, conhecia o seu coração. E isso me chama muita atenção, irmãos, porque isso é bonito demais. Zaqueu, ele sobe curioso, mas ele desce com uma resposta de Deus. Sobe curioso naquela árvore para ver Jesus, mas ele desce com uma resposta de Deus. Você já pensou? Jesus conhecia Zaqueu? Conhecia. Mas Zaqueu sabia disso? Você já pensou, você está lá, Jesus chega e te chama pelo seu nome. Aquilo, de alguma forma, com certeza já começou a abalar as estruturas de Zaqueu. Desce, Zaqueu, e desce depressa. Zaqueu sobe curioso, mas desce com uma resposta. Sobe como um coletor de impostos, mas desce como um homem transformado. E isso é muito lindo, irmãos. Muito lindo. Naquele momento, Jesus já começou a trabalhar no coração daquele homem. Naqueles primeiros contatos, no primeiro momento ali, naqueles primeiros contatos ali, Jesus já começou a trabalhar no coração daquele homem, irmãos. E isso é muito lindo, cara. Apesar de muito rico, era rejeitado pelos seus. Tinha dinheiro, tinha fama, mas talvez lhe faltasse o quê? Um amigo, uma palavra de carinho, coisas que o dinheiro não compra. É verdade ou não é? Com certeza, irmãos. E quando você vai se aprofundar um pouquinho mais sobre os coletores de impostos, você vai ver que eles só se envolviam entre eles, e eram poucos. Não tinha envolvimento com a sociedade, porque eles eram rejeitados. Olha só que tristeza. Quantos momentos que talvez não faltou uma palavra de carinho para Zaqueu, um abraço, Zaqueu, vem cá, vamos conversar, o que está acontecendo? Você acha que isso aí não faltou muito no coração dele? Mas talvez, depois de muito tempo, aquele homem sentiu amor. Aquele homem entendeu que tinha alguém que se preocupava com ele. Quando ele manda ele descer, ele já começa a descer daquela ave transformado pelo poder de Jesus Cristo, irmãos. Glória a Deus. Aí vai no 6 dizer assim: e apressando-se, ele desceu e o recebeu com júbilo. Talvez, irmãos, o que Deus tem para realizar na sua vida hoje seja algo que tenha pressa. Pressa. Zaqueu, desce depressa. Talvez o que Deus tem para realizar na sua vida, ele tenha pressa nessa noite, mas precisa de uma posição diferente sua também nessa noite. Eu insisto muito nisso, irmãos. Quem sabe Deus tem muita coisa para fazer na vida de muita gente aqui, e eu creio que Deus tem, mas Ele só está esperando um posicionamento diferente seu nessa noite. Talvez Deus está falando para você, meu filho e minha filha, eu tenho pressa para realizar na sua vida. O que eu tenho para fazer na sua vida é algo grande, e eu tenho pressa. Eu tenho pressa. Amém? Glória a Deus. Talvez, irmãos, a decisão que você necessita tomar, tenha que ser hoje. Tem que ser hoje. Quando eu preparava essa palavra, Deus trazia isso muito forte ao meu coração. Que talvez tenha decisões que nós iremos precisar tomá-las hoje. É hoje. Não é amanhã, não, é agora. Porque Deus tem pressa. Amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? E aí a Bíblia vai continuando, desenhando essa história bonita, e diz assim, no versículo 7, e vendo isto, todos murmuravam, dizendo, ele foi ser hóspede de um homem que é pecador. Olha só. E o que é que eu aprendo com isso, irmão? Quando eu disse que Jesus foi o maior missionário que passou e que existiu, não vai ter outro igual a ele. Perceba que o que o mundo rejeita, Cristo traz para perto. O que o mundo rejeita, Cristo pega e traz para perto. Eu tenho certeza que você conhece alguém que era um cara, uma pessoa que ninguém dava nada por ele, nada. Não, esse é um zero à esquerda. Esse não tem jeito, esse já é o fim. Não tem mais solução. Jesus pega e faz o quê? Traz para perto. Eu já vi isso, irmão.
Não dava nada quando eu descobri quem é aquele que se converteu. Eu falava, Deus é misericordioso mesmo. Olha só. Mas com Deus é assim, irmão. Com Deus é assim. Sabe por quê? Porque Deus olha o coração. Às vezes nós olhamos para uma pessoa e nós julgamos. Aquilo ali é um zero à esquerda. Aquilo ali está condenado ao inferno. Aquilo ali não tem jeito. E Jesus vai lá, pega, quebrando o coração, transforma, traz para perto e faz um homem de Deus, uma mulher de Deus, irmão. Então, se você conhece alguém, talvez você tenha uma pessoa até dentro da sua família, que você olha e fala, esse não tem jeito. Eu digo para você, tem jeito. Em Cristo tem jeito. De repente, pode ser a pior pessoa. Marcelo, mas você não sabe quem que é. Fuma, cheira, faz tudo, é isso, é aquilo. É desse que Deus gosta de endireitar, irmão. É esse quando a gente fala, esse não tem jeito. Aí, você já percebeu que com Deus é assim? Parece que quando a gente fala, isso aqui, aí é que Deus gosta de entrar na situação. Aí é que Deus gosta de fazer e mostrar que é Ele que tem todo o poder, é Ele que determina algo sobre a vida de alguém. Não sou eu, não é você, não é o inferno, não, é Deus. Às vezes uma pessoa vai e lança uma palavra, e aquela palavra começa a transformar a vida de uma pessoa. Deus te usa. Deus te usa. E aquela palavra de Deus te usa e traz palavras no seu coração, e você transmite essas palavras para essa pessoa, e do nada aquela pessoa começa a se transformar, o dia a dia dela você vai vendo aquela pessoa tomando um posicionamento diferente, um rumo diferente, e você vai falando, o que está acontecendo na vida dessa pessoa? É a palavra de Deus transformando o coração. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes que já aconteceu isso comigo, irmão? Quantas experiências que eu já tive assim, do nada. Deus trabalha muito comigo assim, irmãos. Eu olho uma pessoa, essa é a minha experiência. Esse é o trabalhar de Deus comigo. Deus me incomoda com uma pessoa. Se Deus me incomodar com uma pessoa, irmãos, eu não tenho sossego, no bom sentido. Enquanto eu não for falar com uma pessoa, eu não consigo. Um dia eu vou contar uma experiência, eu contei isso para o pastor Tony. Eu estava indo trabalhar, eu trabalhava na gráfica ainda, e quando eu viro a esquina, eu vejo um homem sentado. O bar fechado, ele estava sentado na porta do bar. Eu virei a esquina e Deus já me incomodou com aquele homem. O Espírito Santo já começou a me incomodar. Aí eu fui caminhando devagarzinho, eu passei por aquele homem, eu passei uns 2, 3 metros, Deus falou, volta. Deus falou, volta. Aí eu falei, eu tenho que voltar. Aí eu voltei, olhei para aquele homem, estava meio embriagado, eu percebi, respeitosamente falando, que ele era um homossexual, né? Respeitosamente falando, ele estava embriagado, e eu logo percebi que ele era também, né? Respeitosamente falando, mas ele realmente era. E eu falei para ele, Jesus tem uma obra para fazer na sua vida. Jesus te ama, e tem uma obra para realizar na sua vida, e o que ele tem para você é muito maior do que você está vivendo hoje. Aquele homem olhou para mim e falou assim, quando eu vi você virando na esquina lá, eu já vi algo diferente na sua vida. Isso aí não é para me engrandecer, irmão, mas isso aí a gente fica feliz com isso. E eu falei para aquele homem se levantou e falou assim, me dá um abraço. Olha a carência das pessoas. Olha, talvez Zaqueu, o que ele queria naquele momento, fosse um abraço. Aquele homem falou, você pode me dar um abraço? Eu falei, claro que eu posso te dar um abraço. E eu o abracei naquele momento. E ele falou, olha, isso transformou a minha vida. Ele falou, eu vou voltar para a igreja. Ele era um ex-desviado, ele era um desviado. Ele era um desviado. Ele falou, eu vou voltar para a igreja. E eu precisava de um abraço hoje. E aí, irmãos, eu não sei, mas quem sabe que a partir daquele dia, Deus começou a mudar a vida daquele homem. Eu já tive várias experiências assim, irmãos. Um dia, chegando em casa, a mesma coisa. Eu cheguei em casa da feira, tinha uma menina com a garrafa de cerveja na esquina. Deus já começou a me incomodar com aquela moça. Eu cheguei em casa e falei para minha esposa, falei, Lucileia, eu vou lá falar com aquela moça, tá? Não entenda nada diferente.
Eu vou lá porque eu preciso ir lá conversar com aquela moça. É Deus que está me mandando lá falar com aquela moça. Ela foi para o bar. E eu cheguei lá, pedi licença a ela, falei, moça, posso falar com você? Pode. Chamei ela, vem cá, Jesus te ama. Ela, só de falar isso, ela começou a chorar. Só de falar isso, Jesus tem um projeto na sua vida. Ela, pum, se derramou. E o que ela me pediu? Um abraço. Um abraço, irmãos. Você está vendo como que é as coisas? Às vezes, pequenas atitudes, pequenos gestos, pode mudar a vida de uma pessoa. Eu não sei o decorrer da vida dessas pessoas, só citei 2 exemplos, mas tem muito mais. E eu não posso ficar falando muitas coisas aqui. Mas você e eu, nós somos instrumentos de Deus. A gente não pode condenar ninguém, a gente não pode... Olhando aquele homem daquela esquina com os olhos humanos, pelo amor de Deus, podia falar, isso aí não tem jeito, o cara quer uma vida aí toda errada, não está legal, isso aí não tem jeito. Mas quem sabe hoje esse homem possa estar aí dentro de uma igreja já sendo uma bênção nas mãos de Deus. Quem sabe? Quem sabe, irmão? Porque para Deus nada é impossível. Se você voltar aqui um pouquinho na história, você vai ver que Jesus chega diante de um jovem que era muito rico, e ele respeitava a lei, e Jesus falou para ele, vai e vende, dá tudo aos pobres, e vem e me segue. Ele quis seguir Jesus? Não, ele deu mais valor às suas riquezas. Aí um pouquinho mais à frente, a gente chega onde? No capítulo 19, e a gente vê uma história totalmente diferente, de um homem que entende que o maior tesouro era Cristo Jesus. Era Cristo Jesus. E, irmãos, isso aí é muito interessante, porque o que o mundo rejeita, Cristo muitas vezes vai trazer para perto. Enquanto um recebe Jesus com alegria, os outros só criticam. O que a multidão falou? Não acredito. Jesus, você vai entrar na casa de um pecador. Olha só que coisa interessante. Zaqueu recebendo Jesus com toda alegria, os outros só criticando. E aí eu te faço uma pergunta. Por que será que Zaqueu foi alcançado? Será que não foi por causa da forma diferenciada como ele recebeu Jesus? É para a gente pensar. Opa! E agora eu vou entrar talvez no cerne da mensagem aqui, irmão. Pode achar que eu não vou passar da hora, não. Mas algo interessante. Por que será que Zaqueu foi alcançado? Será que não foi por causa daquela forma diferenciada a qual ele recebe Jesus? E aí eu te faço outra pergunta. De que forma nós estamos tratando as coisas de Deus hoje? Queremos ser alcançados por Deus, queremos ser abençoados por Deus, queremos ver o mover de Deus, a manifestação de Deus, mas como estamos tratando as coisas de Deus hoje? Será que é uma forma que lhe agrada? Ou será que é de qualquer maneira? Se a gente fazer as coisas para Deus, irmão, de qualquer maneira, o que a gente pode querer da parte de Deus também? Então é uma pergunta que eu deixo para mim e para você nessa noite. Mas o irmão tem sido alcançado por Deus e eu não. Quantas vezes nós já falamos isso? Nós olhamos para o lado e conseguimos perceber que há um mover diferente na vida do irmão. E a gente começa a pensar, mas por que isso está acontecendo na vida do irmão e isso não está acontecendo na minha vida? Será por quê, hein? Sabe por quê, irmão? Porque às vezes só criticamos e não fazemos nada. Muitas vezes nós somos igual àquela multidão que só criticou, mas não fez nada de diferente para chamar a atenção de Jesus. Mas o pecador, aquele que ninguém queria por perto, aquele fez algo diferente. Aquele foi audacioso. Aquele não se importou com o que os outros poderiam falar a seu respeito. Não. Ele tem que subir na figueira, eu vou subir. Eu vou fazer algo diferente por Jesus. E ele fez algo diferente. E aí aquele homem é alcançado de uma forma poderosa. E aí a gente começa a entender, irmãos, que às vezes tem irmãos sendo alcançados do nosso lado e a gente começa a perguntar por quê. Talvez a gente só está criticando e não faz nada.
Talvez a gente aponte para aquele irmão e fala, mas ele faz isso, isso e aquilo. Mas ele faz. E nós não fazemos nada. E aquele homem, aquela mulher está sendo alcançado tremendamente por Deus e a gente só criticando. A gente só criticando e ficando para trás. Mas eu gostaria de chamar a atenção sua nessa noite também, e isso serve para mim. A gente precisa fazer algo diferente. Se quisermos viver algo diferente da parte de Deus, nós precisamos fazer também algo diferente para Deus nessa noite. Foi o que aquele homem fez. Amém? Vamos deixar a crítica de lado e vamos começar a se mover de uma forma diferente. Tem gente, irmãos, que não muda e não quer ver a mudança na vida dos outros. É verdade ou não é? Tem gente que não muda, irmão, não muda. E não quer ver a mudança na vida dos outros. Não quer ver a mudança na vida dos outros. É o que estava acontecendo aqui com esse povo. Só sabia malhar o publicano. Não queria ver mudança na vida dele. Mas aí, irmãos, a gente chega aqui no versículo que para mim é o chave, o versículo chave, que é o 8, que diz assim: E Zaqueu, ficando em pé, disse ao Senhor: Senhor, eis que a metade dos meus bens eu dou aos pobres. E se em alguma coisa eu tenho tomado de algum homem, por falsa acusação, o restituo quadruplicado. Para mim, é o cerne dessa história aqui, irmãos. Que, ao se encontrar com Jesus, ele logo percebe que algo precisaria mudar em sua vida. De imediato. De imediato, a gente vê isso claramente no texto. Ao se encontrar com Jesus, ele percebe que algo seria necessário mudar em sua vida. Não podia permanecer da mesma forma. Não tem jeito. Não tem, irmãos, como ter um encontro verdadeiro com Jesus e permanecer da mesma forma. Eu vou falar uma coisa para os irmãos aqui, que eu tenho, assim, honestamente, ficado de uma forma, assim, que às vezes eu nem acredito. O que eu tenho visto nas redes sociais de crente fazendo aquilo que não agrada o Senhor, tem me espantado. Aí eu começo a questionar: Senhor, será que essas pessoas verdadeiramente tiveram um encontro verdadeiro com o Senhor? Tiveram uma experiência com o Senhor? Porque não tem como ter uma experiência verdadeira com Deus e permanecermos da mesma forma, irmão. Não tem como, não existe isso. Se você tiver uma experiência genuína com Cristo, não tem como permanecer da mesma forma. E Zaqueu, ele logo percebe isso de cara, pelas atitudes dele logo em seguida. Ele sabia, tem que começar a mudar. Que eu consigo a minha riqueza aqui de uma forma ilícita, eu já tenho que começar a mudar. Eu estou tendo um encontro com o mestre e alguma coisa já está mudando dentro de mim. Tem que mudar, não tem como. Zaqueu, ele externa o que havia começado em seu interior. Olha que coisa linda, irmãos. Ele começa a externar algo que já estava ali no seu interior, queimando, ardendo em seu interior. Ele começa a externar, olha para o versículo 8. Alguma coisa já estava mudando. Zaqueu demonstrou mudança interior por meio de ações externas. Olha só, irmão, como que isso é interessante. E isso é algo que tem que nos chamar a atenção nessa noite. Nós precisamos ser pessoas melhores. Nós servimos a Cristo. Nós declaramos aqui que temos experiência com Cristo. Então, nós temos que ser pessoas melhores. Nós, eu, você, todos nós, precisamos melhorar. Será que as nossas ações têm demonstrado que verdadeiramente nós temos um Cristo na nossa vida? Isso é sério. Será? Irmãos, eu tenho vivido alguns momentos assim que eu tenho aprendido muito. Muito. Eu estou trabalhando num lugar hoje que eu tenho aprendido muito e me entristecido muito com muitos cristãos que se dizem cristãos, mas, pelo amor de Deus, é uma vergonha. É uma vergonha. Eu tenho vergonha de muitas vezes ficar perto de alguns deles. Não é porque eu sou santo mais, não, irmão. Não é porque eu sou um santarrão, não sou, não, irmão. Sou um pecador, eu falho, eu erro. Mas, pelo amor de Deus, o que eu tenho visto tem me envergonhado
de pessoas que se dizem cristãos de verdade. Me envergonhado. Pelo amor de Deus. É coisa que não dá para acreditar. Precisamos mostrar, irmãos, com as nossas ações, o que Jesus tem feito nos nossos corações, no meu coração, no seu coração. Se não for diferente, irmão, tem alguma coisa de errado. Tem alguma coisa de errado. Tem que ser diferente. Nosso comportamento precisa ser diferenciado. Quando ele olha para Jesus, ele consegue ver rapidamente o que era preciso ser mudado na sua vida. Olha como que isso é profundo. Ele tem um encontro com Jesus, ele logo percebe que o que precisava ser mudado na sua vida. Porque ele logo se levanta e fala, e ficando em pé, disse o Senhor, Senhor, eis que a metade dos meus bens eu dou aos pobres. E se em alguma coisa eu tenho tomado de algum homem por falsa acusação, o restituo quadruplicado. Quando ele estava falando isso, ele estava confessando. Quando você vai se aprofundar nesse estudo, ele estava confessando que ele estava adquirindo dinheiro de uma forma ilícita. Ele estava roubando. Ele estava cobrando mais do que devia. Ele estava confessando com as suas palavras que ele estava errado. E que ele precisava mudar. Quando você vai se aprofundar um pouco mais nisso, você vai ver isso, você vai entender. Então aquele homem entende rapidamente que a partir do momento que Jesus entra na sua vida, muitas coisas têm que mudar, irmãos. Tem que mudar. E o que precisa ser mudado na minha e na sua vida hoje? Não tem como estar perto de Jesus, irmãos, e permanecermos do mesmo jeito. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Amém? Tem que melhorar. Fala, Marcelo, você passou um tempinho sem vir aqui, mas você veio, mas hoje você está... Pode falar, irmão, não vou brigar com você não, pode falar depois, deixa eu terminar a mensagem. Depois vocês brigam comigo. E outra coisa que eu aprendo aqui, irmãos, para a gente caminhar para o final, é que se algo não tem mudado, não é por causa de Jesus, e sim por causa da minha e das suas atitudes, muitas vezes erradas. Marcelo, parece que não muda. Cadê Jesus, Marcelo? Onde está Jesus nessa situação, Marcelo? E aí a gente precisa começar a observar, irmãos, que às vezes não é porque Jesus está longe de mim e de você, não é. Às vezes são as nossas atitudes erradas. É coisa errada que está acontecendo. E aí a gente não é alcançado pelo Senhor. A gente precisa observar isso com certo cuidado nessa noite. Interessante que perceba que as riquezas de Zaqueu não chamam a atenção de Jesus. Não chamam. Mas as riquezas de Cristo chamam a atenção de Zaqueu, que era o reino de Deus, irmãos. Isso começou a chamar a atenção de Zaqueu. Que a maior riqueza que o homem pode ter é o reino de Deus. E aquilo, então, Zaqueu começa a entender esse princípio. E eu acho isso muito bonito. E a gente consegue perceber que antes, um homem dominado pela ganância, agora, um homem controlado pelo amor. Quando Jesus, irmãos... Não, peraí, eu pulei um tópico aqui. O que provavelmente extorquia, agora ele sente a necessidade de dar. Olha só como que Jesus vai transformando a vida de um homem. Aquele que roubava, agora ele diz que ele vai dar. E vai dar muito mais do que era necessário. Porque quando ele diz que vai dar esse valor, ele estava falando, Senhor, eu roubava, eu era um ladrão. Mas agora, ele sente a necessidade de ser um abençoador. Olha só como que Jesus vai transformando a vida de um homem, irmãos. Quando um homem abre o coração para Cristo verdadeiramente, não tem como permanecer da mesma forma. É impossível. É impossível. Aquele que extorquia agora sente a necessidade de dar. Olha que mudança, olha que transformação. Olha que obra missionária que Jesus fez naquele dia. Era a última vez que Jesus ia passar por ali, irmãos.
Talvez seria a última chance daquele homem. Podia ou não podia? Podia. Mas ele aproveitou a sua oportunidade. Aproveite a oportunidade nessa noite que Deus está te dando. Se Deus está trazendo algo no seu coração nessa noite, aproveite a oportunidade. Talvez Deus tenha pressa para tratar com você nessa noite. Aleluia. Irmãos, quando Jesus entra na nossa vida, muitas outras coisas terão que sair. Jesus entra, a ganância sai. Jesus entra, a ganância sai da vida de Zaqueu. Sabe por quê? Porque Jesus, ele não divide coração. No coração não pode haver espaço para Jesus e aquilo que é mal. Não tem como. Jesus entra na casa de Zaqueu, mas entra no seu coração também. E tudo aquilo que é mal começa, a sair. E se esse processo também não acontecer na minha e na sua vida, tem alguma coisa de errado, irmãos. Se esse processo ainda não aconteceu na minha e na sua vida, tem alguma coisa de errado. Se você está dividindo Cristo com outras coisas, pode parar. Não adianta que Jesus não divide o coração com nada. Tem que ser todo dele. Não adianta que Jesus não vai dividir. Isso não tem como. Não tem condições. Tinha bens, para a gente finalizar, mas não tinha salvação. Mas uma coisa interessante que ele não permitiu que seus bens ficassem entre a sua alma e Deus, como fez o jovem rico. Ele não permitiu isso. Não permita nessa noite, irmão, que nada venha tentar roubar a sua intimidade com Cristo Jesus. Nada. Talvez a proposta seja aos olhos humanos muito boa. Muito boa. Não se esqueça que esse homem era um homem muito rico. Muito rico. Rico demais. Tinha tudo que o dinheiro podia comprar naquela época. Talvez a proposta que você vai receber aos olhos humanos, poxa, vai ser uma proposta maravilhosa, mas vai tentar te tirar da presença de Deus. Cuidado. Não permita. Não coloque nada no meio. Não coloque. Porque isso pode ser uma armadilha que vai te derrubar. Então, eu gostaria de te chamar a atenção para isso nessa noite. Não permita. E ele não permitiu que seus bens ficassem entre a sua alma e Deus, como fez o jovem. E isso, irmãos, é algo profundo nessa noite. Amém? Se coloque de pé nesse momento. Vamos estar orando e agradecendo a Deus por esse momento. Amém? Feche seus olhos. Vamos estar falando com Deus rapidamente. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer ao Senhor, Pai, por esse breve momento de palavra. A palavra não é minha, mas a palavra é sua, Pai. Senhor, que o Senhor possa aplicar essa palavra aos nossos corações, Senhor. Que de alguma forma o Senhor possa ter falado ao coração dos seus servos, talvez com um de uma forma, com o outro de outra forma, mas o mais importante, Pai, é que o Senhor possa, e eu tenho certeza que o Senhor falou aos corações, Senhor. Meu Deus, não tem como estar na sua presença e não ter uma vida transformada, Senhor. Algo precisa mudar em nossas vidas, Senhor. E isso não pode ser apenas por um momento, mas tem que ser algo de contínuo, Senhor, na nossa vida, meu Deus. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos fortalecer, que nós possamos, Pai, nessa noite, fazer aquilo que é necessário para termos uma vida que possa lhe agradar em todo o tempo, Senhor. Nos dê força, Senhor. Deus, que o Senhor possa nos conduzir nessa noite. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos pelo poder do nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém? Aline, está aí no comando?